Olá, tudo bem? Hoje a ideia é fazer uma introdução da informática. Eu vou mostrar para vocês alguns ícones e o que significa, o que a gente consegue fazer com cada um deles. É uma coisa bem básica, só para dar a introdução à disciplina. Então, começando aqui pela barra de ferramentas, aqui é a barra de tarefas embaixo. O primeiro ícone que aparece no Windows, eu estou usando o Windows 10, e estou conectada no meu OneDrive, no meu e-mail do Outlook. Então, aqui embaixo, como eu estou conectada, ele vai aparecer duas notificações. O que são essas notificações nessa caixinha de mensagem? É que eu recebi e-mails, então aqui vai ficar mostrando como está conectado no meu e-mail, ali vai mostrar as informações do meu e-mail e aqui algumas outras informações normais, assim, ao todo. Aqui embaixo, o que nós temos? Temos a opção de usar luz noturna ou luz normal. A luz noturna está ativada. O que significa? Que a minha tela ela fica com uma luz reduzida, ela fica com uma luz mais alaranjada. Isso facilita para não cansar tanto os olhos. Aqui, o não conectado aqui do lado está dizendo que o Bluetooth tá desconectado, né? E aqui do lado eu posso ativar a economia de bateria. Agora eu vou colocar a lupa só para poder mostrar melhor os ícones ali da parte de baixo. Então, eu pesquisei lupa na minha barra de ferramentas e vou ativar ela, porque assim eu consigo dar um zoom, ela vai para 200 e eu só vou mexer com o meu cursor para onde eu quero mostrar. Então, assim fica mais fácil para vocês enxergarem o que a gente está mostrando aqui. Bom, então aqui do lado, como eu havia mostrado para vocês, fica a caixinha de mensagem, como eu já abri não ficou nenhuma notificação. Do lado dela nós temos a data e a hora, hoje é domingo, dia 21 de março, o horário que eu estou gravando este vídeo. Então, se eu clicar nele, vai aparecer o calendário e a hora. A hora, geralmente, ela é ativada pelo servidor de internet. Então, ela sempre vai estar, por exemplo, eu estou no Brasil, o meu notebook está com o horário de Brasília. Então, ele vai pegar pela internet qual é o horário de Brasília e vai mostrar aqui certinho, então não preciso ficar configurando. Aqui o calendário e outras opções de agenda para configurações e enfim. Aqui do lado está mostrando que eu estou usando o português de Brasil e o teclado português ABNT2, que é ter todas as opções. A ABNT2 me dá cedilha, acentos, pontos e tudo mais. Aqui do lado, então, eu tenho o meu alto-falante, né? No momento estou com fone de ouvido, porém, quando eu clicar aqui, ele vai mostrar a altura. O que eu quero botar de volume, por exemplo, eu quero aumentar, se eu quero diminuir, ou se eu clicar aqui, quando eu quiser deixar ele desativado. Então, aqui, se eu clicar para desativar ele, eu não vou ter nenhum som no meu notebook, não vai sair nada, não vai ter nenhuma notificação, nenhum barulhinho de notificação, por exemplo. Se eu deixar ele normalzinho aqui com esse monte de tracinho que ele fica, ele mostra que ele está ativado. Depois do lado nós temos o símbolo de internet, que o meu computador ele está acessando pelo Wi-Fi. Então, quando eu clico aqui, ele vai mostrar que eu estou conectada nesta rede, está conectado, e aqui eu tenho a opção de desconectar. Se eu desconectar, aqui embaixo, agora ele mostra esse ícone, que é o ícone de não conectado. É uma bolinha com alguns risquinhos dentro. Então, ele está mostrando que eu não tenho internet neste computador neste momento. Quando eu colocar conectar, ele vai buscar, porque eu já tenho a senha salva, então eu não vou precisar colocar novamente. Ele vai conectar, vai mostrar que é uma rede segura. E aqui já vai ficar com o sinalzinho de Wi-Fi novamente. Aqui, ele estando com a caixinha azul, mostra que o meu Wi-Fi está ativado, que eu estou com a opção Wi-Fi ativado. Se eu clicar em modo avião, significa que eu vou desconectar ele da rede, eu vou deixar ele sem ser acessível para outros computadores. Ele fica em stand-by, eu consigo mexer nele, mas eu não tenho rede, eu não vou ter acesso. E aqui eu tenho as configurações de rede e de internet. Nas configurações de rede e internet, a gente vai ter o que ele vai mostrar, né? Aqui que o meu computador ele está conectado na rede por esta internet aqui, por esta conexão.
Ele mostra que está conectado, aqui ele mostra as propriedades, o uso de dados. Aqui tem opções de adaptador, mostrar as redes disponíveis, caso eu queira trocar a minha rede ou usar outra, que alguma que esteja por perto. Se tiver com problema, eu posso vir na solução de problema e verificar o que está acontecendo. Ele vai verificar, está desconectado do cabo, está com problema na placa. Ele vai mostrar quais são os possíveis erros do computador e por isso que está sem internet. E aqui outras opções de exibir propriedades, firewall e redefinição da rede. Aqui do lado a gente tem outras opções também. Além do Wi-Fi, a gente tem a internet, que é quando a internet cabeada, quando a gente coloca uma rede cabeada. VPN, que é quando a gente cria uma outra rede para conectar. Modo avião, como eu já tinha passado ali para baixo. E proxy. Bom, então aqui eu posso fechar. Depois nós temos o ícone de bateria. Aqui o ícone de bateria, ele está me mostrando que ele não está na tomada e que ele tem 32% restante neste momento, e que eu teria mais ou menos 33 minutos de autonomia. Uma dica é sempre que for utilizar um notebook, é usar até a bateria acabar e conectar na rede, na luz. Depois, quando parou de usar, carregou todo o notebook, aí tira da luz, não deixar sempre conectado na luz. Porque aí ele consegue usar tanto a bateria quanto na luz e não se vicia, vamos dizer assim. Não é uma coisa, vai estragar o computador se usar sempre na tomada. Mas às vezes as pessoas recomendam que, principalmente se o computador for novo, tiver pouco uso, de fazer isso. Deixar ele carregar completo, tirar da luz, usar, quando descarregar completo, botar na luz novamente. E aqui a gente tem outras opções, como por exemplo, o OCam é o sistema que eu estou usando agora, o software que eu estou usando agora para fazer essa gravação. Então, ele está dizendo que o OCam está usando meu microfone. Do lado aqui tem o OneDrive, que é a conexão na nuvem do Outlook. Ele está atualizado e está conectado porque, como eu disse para vocês no início, eu estou usando o meu e-mail do Outlook conectado nessa máquina. E aqui nessa flechinha a gente tem as outras opções. Nem sempre tem todos esses ícones à mostra. É que o meu computador, neste momento, está com estes ícones. Mas eu posso tirar eles daqui, eu posso botar, vai da escolha da pessoa. Geralmente fica os mais utilizados, que é mais fácil. Eu preciso saber se o meu computador está com internet. Então é mais fácil já deixar o símbolo da internet aqui, do que ter que deixar aqui na flechinha e toda vez que eu precisar eu ter que vir aqui e ver. Depois, passando para o lado, aqui também nessa parte de baixo, geralmente ficam os softwares que a gente mais usa, os mais utilizados, que é, por exemplo, aqui o meu acesso para a internet, né, o meu Explorer, aqui a pastinha de arquivos, então eu vou abrir o explorador de arquivos, eu dei um clique, e aqui vai aparecer meu explorador de arquivos num acesso rápido, o OneDrive, que é o que está conectado no Outlook, e neste computador. Acesso rápido, geralmente tem as pastas que a gente mais utiliza e que a gente quer ter acesso imediato. Eu quero achar um documento de download, então eu vou vir em download, vai um acesso rápido, eu já tenho aqui o que eu tenho em download nele. Neste computador vai aparecer todas as pastas que eu tenho no computador, além dos meus discos. Disco, CD, pendrive, tudo que tiver conectado aqui vai estar mostrando a pastinha aqui para mim. Aqui no disco C, a gente encontra a pasta de usuários, todos os usuários que tem nessa máquina. Então, por exemplo, eu tenho o usuário LCJU, que é o meu usuário de rede que eu estou usando, e tem o usuário público, que é quando a gente tem um usuário que todo mundo pode acessar e que tem pastas compartilhadas. Aqui no meu, só com a minha senha entra e só tem as minhas pastinhas. Se eu for administrador, eu consigo entrar em todas as pastas. Voltando aqui, a gente tem arquivo de programas, né, os dois. Arquivo de programas são as pastas dos softwares instalados na minha máquina. Então, eu tenho o OCam, eu tenho um da Samsung, eu tenho uma McAfee, tudo que vier instalado na minha máquina, eu vou ter aqui. Tanto em arquivos de programa x86, quanto arquivo de programas. Em alguns, aparece em outro nome. Program Files, alguma coisa assim. Mas geralmente vem esses dois arquivos aqui que mostram pra gente o que tem instalado no computador. Aqui voltando então, eu vou sair dessa parte.
A minha área de trabalho, no momento, tem só a minha lixeira, o meu Edge, que é o meu explorador de internet, que eu acesso, e o meu OCAN. Porém, na área de trabalho, a gente sempre tem costume de deixar aquilo que a gente quer ter acesso mais rápido. Então, se tem um arquivo que eu uso todo dia, se tem um software que eu uso todo dia, a gente pode deixar aqui. Lembrando que quando eu falo software é todos os programas que tem instalado no computador. É tudo que a gente mexe dentro do computador aqui. Então, para eu acessar o OCAN, é um software. Ele é um programinha que a gente acessa, ele executa ele e entra. Hardware é quando a gente é a máquina, é a parte de fora. Então, o hardware é tudo que a gente consegue tocar. É o monitor, é o mouse, é o teclado, é a impressora, o notebook, a CPU. A parte de fora, tudo que é palpável é hardware. E tudo que a gente acessa no computador é software. Então, quando eu falo software, é meu software de editor de texto. Então, eu estou falando que dentro do meu computador aqui, eu tenho um software, um programa que eu vou executar para conseguir mexer em alguma coisa. Aí, aqui depois, a gente tem digite aqui para pesquisar, que a gente faz as pesquisas do que tem no nosso computador, né? Por exemplo, eu quero pesquisar o painel de controle, eu vou escrever aqui painel e ele já vai aparecer o que eu tenho aqui com as minhas opções. Com o Pi eu tenho Paint 3D, painel de controle, e aí eu posso verificar o que tem cada um e acessar o que eu quero. Aqui no botão iniciar, a gente tem... Deixa eu botar um pouquinho para o lado aqui. Ele vai aparecer o meu usuário, né, que eu estou usando o usuário Juliane Soares, tem os documentos, imagens, configurações do computador em si, e a opção de ligar e desligar. Quando eu clico em ligar e desligar, eu tenho as três opções: suspender, desligar e reiniciar. Suspender é para deixar em stand-by. A gente deixa o computador ligado, mas ele está usando menos energia e ele não fica mostrando tudo na tela ali, ele só está suspenso. Reiniciar é quando a gente precisa reiniciar ele, né? A gente não quer desligar, a gente só quer reiniciar. Uma dica quando usa notebook é reiniciar ele pelo menos uma vez por semana. Se a pessoa tem o costume de só baixar a tela, o ideal é que ela reinicie, porque quando a gente reinicia, o computador fecha as nossas ações, ele vê tudo que a gente está usando, ele fecha tudo, e aí ele consegue apagar a memória que é apagável toda vez que a gente reinicia. Então, é importante, se sempre só baixa, o computador só baixa ou só suspende, é importante reiniciar ele de vez em quando para ele não ficar tão lento, porque ele acaba ficando sobrecarregado. E desligar é quando a gente quer desligar ele de vez. O importante sempre também lembrar de quando a gente quer desligar, não ir direto só no botão da máquina. Vir aqui no iniciar e botar ele para desligar, porque às vezes tem alguma atualização, alguma coisa que é importante também fazer por essa parte aqui e não só ir lá e interromper o uso do computador pelo botão. Então, a aula de hoje é isso. Era só para mostrar algumas funções básicas, mesmo os nossos botões principais aqui na tela. E até a próxima aula. Muito obrigada.